E aí, galera, belezinha? Bom, desculpa a demora em gravar uma nova aula, assim, eu confesso que nesse esquema de quarentena, assim, né, e nesse eterno monólogo que eu tenho travado, assim, com os meus alunos virtuais, eu tenho tido um pouco de dificuldade de manter uma regularidade, assim, como eu gostaria nessa produção de vídeos vinculados a esse conteúdo. Mas, enfim, cá estou, né, e eu queria, na aula de hoje, falar sobre um assunto que muitas vezes ele não é colocado em cursos de graduação vinculados a disciplinas de transferência de calor, porque muitos professores presumem que esse é um assunto muito avançado e que deveria ser visto em tese em cursos mais de pós-graduação e tal. Mas eu não sei, assim, eu sinto que muitas vezes os alunos de graduação eles são muito subestimados, né, por parte de alguns dos meus colegas. Então, eu acredito firmemente no potencial cognitivo de vocês, né, e na capacidade que vocês vão ter de entender os assuntos da aula de hoje, né? E o assunto em questão é condução de calor transiente. Na última aula, a gente viu o início de um método, vamos colocar assim, para a gente abordar problemas que envolvam variações temporais em transferência de calor. Até agora, como tem sido o nosso curso? Né? A nossa ênfase tem sido em condução de calor, né? Um dos três mecanismos de transporte de calor. E dentro de condução, a gente começou com condução em regime permanente 1D. Então a gente deduz aquela equação geral da condução de calor, que vale para condução 3D transiente, com geração interna, que é o caso mais geral e complicado que poderia existir num contexto de condução. E a gente vai particularizando aquela equação para casos mais simples. Então começamos com condução 1D sem geração em regime permanente. Essa equação é tipo derivada segunda da temperatura com relação a x igual a zero. Né? E aí você integra isso duas vezes, você descobre que a temperatura varia linearmente numa parede. Né? Isso com condições de contorno no qual a parede está aqui quente de um lado e fria do outro. Essa variação linear de temperatura ao longo da parede, ela leva a gente a formular esse método da resistência térmica para atacar problemas 1D de condução de calor. Né? É claro que no contexto de paredes compostas, quando eu tenho um arranjo em paralelo, isso já é uma fuga dessa hipótese 1D, mas que a gente usa como uma aproximação para trabalhar com problemas de paredes compostas em arranjos em paralelo. Em seguida, a gente começou a investigar superfícies estendidas, aletas. Né? E toda a nossa análise desses sistemas aletados ela foi feita com base numa ênfase nas variações espaciais de temperatura. Né? Então não fiquei ali focado na questão do tempo, sempre dando muita ênfase ao espaço. E aí, na última aula, eu comecei a falar sobre aquele método da capacitância concentrada, que já é uma primeira abordagem de problemas transientes. Só que esse método ele tem uma hipótese restritiva muito séria. A gente assume que a cada instante de tempo não existe variação espacial dentro de um objeto sólido que esteja ali esfriando ou esquentando num processo que envolva condução de calor. Então essa hipótese é como se a gente estivesse desacoplando o tempo e o espaço. Né? Primeiro a gente olha para o espaço, variações espaciais, aleta, balanço de energia, T de X, né? Distribuição de temperatura ao longo da aleta, ao longo de X. Depois eu esqueço o espaço, falo, ok, não varia no espaço. A cada instante de tempo, o espaço, a distribuição de temperatura é uniforme no espaço. Aí eu levo para a capacitância concentrada, varia só no tempo. Então até agora o espaço e o tempo eles estavam sendo tratados de maneira desacoplada. E aí você, um aluno muito inteligente, poderia falar, porra, mas por que então, véio? Já que eu tenho a equação geral da condução de calor, que computa as variações espaciais e temporais de temperatura num meio que esteja submetido a um processo de troca por condução. Por que até então eu tenho separado o espaço do tempo? Essa é uma pergunta muito pertinente a ser feita. E aí, eu pretendo deixar bem claro na aula de hoje o motivo pelo qual eu não vinha tratando espaço e tempo de maneira acoplada. Vocês vão perceber que é uma treta fazer isso. Dá trabalho, é complicado. Isso envolve um nível de aptidão matemática que
por questões pedagógicas, né, eu acho que faz mais sentido você começar devagar, trata o espaço, depois trata o tempo e agora a gente vai acoplar. Né? A gente vai ter que investir um pouco mais de energia, assim, de pensamento nessa tentativa de unificar a nossa compreensão sobre as variações no espaço e no tempo de um campo de temperatura vinculado a um processo físico no qual exista a condução de calor através de um meio. Então, meus amigos, vamos começar a aula de hoje sem mais delongas. Já dei uma introdução bastante longa sobre o tema. Eu pretendo na aula de hoje abordar com vocês um problema clássico em transferência de calor, que é condução transiente 1D. Então vou começar com o caso 1D, né? E aí, mais ainda, né? Em parede plana, porque eu poderia colocar vários tipos de geometrias diferentes. Eu vou restringir ainda mais o meu estudo para uma parede plana. Então é uma tira de um material sólido que vai estar sujeita a um mecanismo de troca de calor por condução, no qual as coisas irão variar ao longo do tempo. Tá? Então aqui eu vou começar na aula de hoje tentando chegar numa solução exata. Né? E depois a gente vai começar a investigar nas próximas aulas outras formas de você lidar com esse problema, como por exemplo usando algum método numérico para você resolver isso daí, por exemplo, diferenças finitas ou algo do tipo. Então, esse é o tema da aula de hoje e eu vou começar a aula de hoje colocando aqui a equação que a gente sabe ser a equação que descreve esse tipo de mecanismo físico, que é a equação geral da condução de calor. Então, comecemos a aula de hoje colocando a equação geral da condução. Ela já foi deduzida nesse curso, então agora eu volto a usar essa equação, né? E ela foi deduzida e chegou na seguinte expressão: ρ Cp dt igual a K Laplaciano de t mais um termo que eu vou chamar de Q ponto, que é o meu termo de geração, que pode ou não existir. Então, eu vou pegar e vou particularizar essa equação para o nosso caso, que é o caso 1D, sem geração interna. A gente vai começar a simplificar um pouquinho essa equação e vamos tentar resolver essa equação nesse caso, que é o caso mais simples possível, tá? Muitas vezes os alunos de engenharia falam: porra, mas olha o trabalho que é resolver um negócio desse e olha o tanto de hipótese restritiva, isso não serve para nada, isso não me interessa. Mas não é bem assim, né? Por mais que você consiga uma solução muito restrita, sendo ela exata, ela é uma certeza em cima da qual você vai poder construir outras coisas mais elaboradas. Então, muitas vezes, uma solução exata de um problema mais simples, né, ela pode ser usada para validar um código computacional que depois você poderia usar para explorar um problema mais complicado, para o qual ainda não existe uma solução exata. Então você entende que o processo de construção científica é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Você vai ali juntando uma solução exata que funciona no limite assintótico específico, mescla ela ou usa ela para validar uma solução numérica, depois estende ela para explorar um caso mais geral e por aí vai. Tá? Então isso aqui é muito importante mesmo. Tá? Então, no caso 1D, sem geração interna, eu não vou ter esse Q ponto aqui, ele vai embora, se eu tiver sem geração interna. E no caso 1D, né, esse Laplaciano de t, ele vai ser simplesmente uma derivada segunda de t com relação a uma direção que eu vou chamar de x. Tá? Então, seria isso que eu teria no caso 1D sem geração. Essa equação aqui, que é a minha equação 1, ela vai ficar, então, vamos colocar aqui. Deixa eu fazer uma divisão rápida aqui, para ficar organizado o meu quadro. Vou deixar isso aqui já circulado. Eu estou ainda apanhando nesse esquema, velho, de conseguir organizar, né, tipo, a geometria desse quadro virtual, não estou muito acostumado. Mas no caso 1D sem geração interna, eu vou puxar para cá uma setinha e eu vou chegar na seguinte equação. Derivada da temperatura com relação ao tempo, esse cara vai ser igual esse termo que eu vou pôr entre parênteses K sobre ρ Cp, que multiplica a derivada segunda de t com relação a x2.
Esse termo K sobre rho CP eu vou chamar de alfa. E esse alfa, eu já comentei aqui, eu acho, ele é a difusividade térmica do meio. É uma propriedade termodinâmica do material, então do meio. É uma combinação de propriedades termodinâmicas que leva a uma nova propriedade termodinâmica. Isso é muito comum. A gente vai construindo e definindo, inventando abstrações que levam à consolidação de novas propriedades que definem a natureza da matéria. E muitas vezes essas propriedades combinadas levam a uma outra propriedade. É que nem, por exemplo, a entalpia na termodinâmica, né? Você tem energia interna, que é uma propriedade termodinâmica intensiva, que você pode usar para definir um estado termodinâmico. Você tem pressão e volume. Então, energia interna mais o produto pressão-volume também é uma propriedade, já que cada uma dessas três grandezas são propriedades. Isso vira entalpia, uma nova propriedade, por aí vai. O mesmo acontece aqui. Então eu vou só simplificar essa minha equação aqui, para deixar ela já escrita, né, de maneira compacta em termos desse alfa, que é a difusividade térmica. Vou ter derivada da temperatura com relação ao tempo é igual a difusividade térmica, que multiplica a derivada segunda de T com relação a x2. Essa é a minha equação número 2, essa é a equação que eu vou tentar começar a resolver na aula de hoje. E você pode falar, mas porra, como assim? Começar a resolver parece uma equação tão simples, velho. Mas vocês vão ver que a solução não é tão trivial assim, porque isso envolve, né, uma variação da temperatura com relação ao tempo, que vai balancear uma derivada segunda de uma variação de temperatura com relação ao espaço. Então você está aqui já acoplando tempo e espaço num discurso só, e isso vai complicar um pouquinho a nossa vida. Bom, o nosso problema está longe de começar a ser resolvido, porque ele não está bem posto ainda. Eu preciso colocar aqui, para a coisa ficar bem posta, né, condições de contorno, porque as coisas variam no espaço, e iniciais, porque variam no tempo. Então, condições de contorno e condição inicial, isso é muito importante. Então, para isso, eu vou puxar aqui e vou colocar uma figurinha esquemática, né, que eu vou usar, talvez seja essa figura aqui, será? Essa mesmo. Né, que eu vou usar para a gente começar a entender esse problema. Deixa eu só organizar a minha setinha para ela ficar realmente apontando para a direção da figura. Vou pôr a setinha aqui vermelha. Então, essa aqui vai ser minha figura que eu vou usar como referência para colocar as minhas condições de contorno. Tá? Então, vamos colocar aqui tipo, do lado. Eu acho que cabe aqui. É tão difícil para mim escrever nesse canto aqui, velho. Eu fico sem espaço. Mas vamos que vamos. Aqui no canto, vamos colocar essas condições já escritas em termos de equações matemáticas. Então, a gente tem aqui. Eu vou pôr a condição asteriscos, que é uma condição inicial, que é a temperatura para qualquer valor de x no instante zero, quando começa o problema, eu sei que seria o tempo esse zero, vai ser uma temperatura TI, inicial. Uma outra condição que eu vou usar aqui é uma condição de simetria. Tá? Isso já seria uma condição de contorno, tem a ver com espaço, 2 asteriscos. Eu estou assumindo aqui que nesse lado aqui eu tenho convecção e nesse lado também tem convecção. Então, estou assumindo uma coisa simétrica, tá? Aqui seria minha origem do sistema de eixos, meu eixo x. Então, aqui seria x igual a zero, bem no centro. E x varia no intervalo, a gente pode pôr aqui, ele varia no intervalo de menos L a mais L. Então, eu tenho uma parede com espessura 2L, né, sujeita a condições de contorno simétricas. Eu tenho um escoamento do lado de cá e outro do lado de cá, e são escoamentos idênticos, com a mesma capacidade de convectar calor dessas duas paredes, o que vai levar a uma distribuição simétrica de temperatura. Veja que isso também é uma particularidade. Vocês vão observar o seguinte, que equações diferenciais parciais lineares, que é o caso dessa daqui, que admitem uma solução pelo método da separação de variáveis, a grande dificuldade da estratégia de solução está muito mais vinculada à questão da imposição das condições de contorno do que a solução em si da equação. Né? Porque a nossa ideia é o seguinte, eu pegar uma equação diferencial parcial que tem uma dependência, por exemplo, do espaço e do tempo, e eu vou quebrar essa minha função, temperatura em função de x e t, em duas funções, uma função g
só do espaço e uma função f só do tempo. E aí eu vou ter uma equação diferencial ordinária para g e para f. Então eu vou quebrar uma EDP em duas EDOs. Essa é a ideia. E as EDOs em si vão ser fáceis de serem resolvidas, porque são EDOs lineares, tá, homogêneas. A questão é descobrir as constantes de integração que vão surgir pelo processo de imposição das condições de contorno. Então, condições de contorno simples tendem a facilitar muito mais a nossa vida quando o assunto é resolver uma equação diferencial parcial que descreve um problema físico. Então é muito importante essa clareza na imposição das condições de contorno, que começa nessa parte inicial de formulação do problema. Eu não estou resolvendo nada ainda, estou formulando, organizando um cenário, e eu vou gastar a maior parte da aula de hoje só organizando esse cenário. Talvez eu nem resolva na aula de hoje essa equação. Talvez eu só organize ela, organize a equação, faça algum tipo de substituição de variáveis para simplificar o problema, coloque as condições de contorno, prepare o terreno para começar a resolver. Não sei quanto tempo vai durar, mas talvez seja só isso, tá? Então é muito importante essa clareza nas condições de contorno. Então aqui eu tenho uma condição simétrica. E aí eu vou impor essa simetria afirmando o seguinte, que a variação, deixa eu ver se cabe aqui, de t com relação a x, avaliada em x igual a zero, que é bem no centro, esse cara aqui é zero. Ou seja, é como se a minha distribuição de temperatura ela tivesse alguma coisa assim, sei lá, né? Tipo, é até difícil de desenhar isso daqui, porque eu não tenho habilidade para fazer uma coisa simétrica, mas se tivesse uma variação assim, ela teria uma derivada nula no centro, porque eu teria uma coisa simétrica para cá e para cá, tá? Entendam, não consigo desenhar isso daí não. Tá, isso aqui é simetria, então essa condição aqui eu vou chamar de simetria. Uma condição de contorno importante. Uma outra condição, que já é bem física, né? É a condição de convecção aqui nas extremidades. Como é que eu iria impor essa condição? Simplesmente fazendo um balanço de energia, que seria a minha equação 3 asteriscos. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais de firmeza para impor isso daqui. Então a equação 3 asteriscos estaria vinculada à condição de contorno, de que eu vou ter um equilíbrio, um balanço justo dessa quantidade, que é o fluxo de calor por condução, em x igual a L, numa extremidade, que vai ter que ser balanceado por um fluxo convectivo dado pela lei do resfriamento de Newton. Tá? Então esse balanço de condução e convecção é a maneira clássica de eu colocar essa condição de contorno de convecção na extremidade. É como se eu tivesse uma equação diferencial que eu aplicasse num ponto do espaço, naquela extremidade, porque eu tenho derivada da temperatura e tem a própria temperatura, e essas relações têm que se balancear por esses coeficientes K e H. Repare o seguinte, essa condição de simetria ela vem da hipótese de que os escoamentos que convectam calor nas duas extremidades são idênticos. Tá? Então, se eu acelerasse um pouquinho mais esse escoamento em relação a esse, eu já quebraria essa simetria que eu estou supondo aqui ser válida. É importante ter em mente, com muita clareza, né, como estou vinculando essas hipóteses restritivas, essa proposição de uma formulação a ser resolvida com a física daquilo que eu vou conseguir explorar com a minha solução. Tá? Então isso aqui é muito importante. Bom, então até agora a gente tem o seguinte, essa é a equação a ser resolvida. Vamos pôr aqui, equação a ser resolvida, equação número 1. E essas são as condições de contorno inicial. Então, posto assim, condições de contorno e inicial. Eu vou agora propor uma adimensionalização do meu problema, né? E isso é uma coisa que gera muita confusão nos alunos e eu super entendo, porque a gente está muito acostumado, né, a dar essa ênfase para as unidades de medida, né? Existe sistema em inglês, sistema métrico, né, internacional e tal, e a gente, assim, da engenharia está sempre muito atento a isso. Agora, do ponto de vista matemático, muitas vezes a gente vai ter grandes simplificações na maneira de resolver
certas equações diferenciais, se antes de começar a tentar resolver, a gente organiza essas equações e consegue transcrevê-las para um espaço que não tenha dimensão. Isso pode simplificar a cara das minhas expressões. Vai ficar muito claro isso aqui quando eu fizer agora na aula de hoje. Essa ideia de você também pegar uma equação dimensional que descreve uma certa física e adimensionalizá-la, ela tem outras vantagens, né? Como, por exemplo, o surgimento espontâneo de certos grupos adimensionais que englobam grandezas físicas dimensionais, mas que se relacionam entre si de uma maneira que não tenha dimensão. E esses parâmetros físicos, eles podem auxiliar o cientista na interpretação dos resultados que ele obtém a partir da solução dessas equações não dimensionais. Eu pretendo gravar uma aula só sobre isso, porque isso é uma coisa que gera muita confusão nos alunos. Tem mais de 10 anos que eu dou aula e eu percebo isso, assim, nitidamente. Você vai falar de equação adimensional, o cara ele fica confuso mesmo, né? E eu entendo. Então, talvez eu grave uma aula só sobre isso em algum momento. Mas, por enquanto, para a aula de hoje, vamos simplesmente olhar para o processo que eu vou fazer aqui agora, né, de adimensionalização dessa equação 2 e das minhas condições de contorno como uma reescrita das minhas equações, usando umas transformações de variáveis que vão me levar a ter um sistema a ser resolvido um pouco mais limpo, claro, compacto, organizado e simplificado, que vai me ajudar a vida na hora de resolver de fato a equação. Então eu vou agora adimensionalizar o meu problema para simplificar a minha vida. Então agora deixa eu pegar meu teclado e vamos colocar aqui o que eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer uma adimensionalização para simplificar o problema. Então, matematicamente mesmo. Simplificar matematicamente, sem perder a física, tá? Sem ter prejuízo na física. Então, como é que vai funcionar essa minha adimensionalização? Deixa eu pegar aqui uma caneta, colocar aqui vermelho. Então, eu vou propor uma variável que eu vou chamar de θ asteriscos. E esse cara vai ser igual. Vamos pôr aqui uma fração para ficar mais retinho. Esse cara vai ser igual à seguinte relação. T, que varia no espaço e no tempo, menos T infinito, que é aquela temperatura longe da parede, temperatura do fluido que vem convectar calor nas superfícies, dividido por Ti menos T infinito. Então, em vez de falar de temperatura, eu vou resumir a equação para θ estrela, θ asteriscos. Qual é uma vantagem clara disso daqui? Repare o seguinte, qual o valor de θ asteriscos quando T vale T infinito e Ti? Ele vai de 0 a 1. Então já simplifica muito a minha vida. Eu não vou ter uma temperatura ali de 36,12 graus, vai ser de 0 a 1. Então o intervalo fica mais bem definido quando eu faço essa substituição. Uma outra proposta para eu adimensionalizar, né, o espaço é inventar um espaço x estrela que vai ser também x sobre L. Novamente, é simétrico, vai de menos L a mais L. Mas como é simétrico, eu vou resolver de 0 a L só. Então, x vai de 0 a 1, um x estrela. Estou organizando os meus intervalos de variação. E aí uma proposta para eu adimensionalizar o próprio tempo, e isso gera um pouco mais de confusão nos alunos, eu vou propor que o tempo no espaço adimensional, no espaço estrela ou asterisco, vai ser t sobre a razão L ao quadrado sobre alfa. E aí, isso gera uma confusão, vamos olhar para essa razão aqui, né? Primeiro, né, qual é a unidade de medida disso? Para isso, eu teria que saber qual que é a unidade de medida do alfa. E o alfa, eu já vi que ele é K sobre ρ CP. Então vamos investigar com paciência, com calma, sem estresse, sem neurose, a unidade de medida da minha difusividade térmica. Vocês vão lembrar comigo que a condutividade térmica é dada em watt por metro Kelvin. O ρ é massa por volume, então é quilograma por metro cúbico. E o calor, o CP, calor específico a pressão constante, é joule por quilograma Kelvin.
Depois consulte uma tabela aí termodinâmica, você vai ver que é isso aí. Então aqui eu vou cortar quilo com quilo. Beleza. Esse metro corta com esse metro cúbico, fica metro ao quadrado. Eu vou cortar Kelvin com Kelvin. E o watt por joule, lembra que watt é joule por segundo. Então, vai cortar esse cara com esse joule e vai sobrar um segundo aqui embaixo. Então, a unidade de medida do alfa, a gente viu aqui, é metro ao quadrado por segundo. Aqui embaixo eu tenho L ao quadrado sobre alfa. Isso vai ser metro ao quadrado dividido por metro ao quadrado por segundo. Corta metro quadrado com metro quadrado, dá 1 segundo. Então, L ao quadrado sobre alfa é segundo, tem unidade de segundo. É uma escala de tempo. É uma escala de tempo vinculada à capacidade que o meu processo físico, que o meu meio tem, perdão, né, de difundir calor ao longo de um comprimento L, tendo uma difusividade alfa. Ou seja, a difusividade térmica de cada material vai estar associada a uma escala de tempo do processo difusivo de calor dentro desse material. Né? Dependendo da maneira com a qual os átomos se organizam na estrutura interna de um material, vai demorar mais ou menos tempo para um desequilíbrio térmico ser ali difundido dentro do material na forma de calor. Então, por isso eu tenho essa relação entre a difusividade térmica e uma escala de tempo. Fato é que se eu proponho essa relação aqui, eu teria um tempo estrela não dimensional, que seria o tempo real em segundo, dividido por essa escala de tempo típica do material. Beleza? Então aqui eu teria o meu sistema de equações. O que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui as minhas variáveis dimensionais, então T maiúsculo, X e T minúsculo, em função de θ estrela, X estrela e T estrela. Quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte, que T vai ser igual a TI menos T infinito, tudo constante, né? Uma temperatura inicial, que não varia, inicial, um número, e T infinito, que também é um número, que multiplica θ estrela, mais essa constante T infinito. Para o meu x, eu vou ter x como sendo igual a L que multiplica x estrela. E para o meu tempo, eu vou ter t sendo igual a L ao quadrado sobre alfa, que multiplica um tempo estrela. Essas relações aqui todas, eu vou circular de verde numa nuvenzinha, e eu vou dar um número para esses caras aqui. Eu vou chamar esses caras de 3. E a minha ideia é substituir 3 em 2. Lembra da equação 2? Eu vou até colocar ela aqui. A equação 2, eu vou repetir, ela era dt igual a alfa d2t dx2. Então eu vou substituir 3 em 2 para ver como que eu poderia escrever essa equação aqui, que é a equação governante do problema, equação 2, só que num espaço não dimensional, para a gente ver se realmente vai simplificar alguma coisa, e depois eu vou reescrever as minhas condições de contorno também nesse espaço estrela, no espaço não adimensional. Então primeiro eu vou substituir 3 em 2, depois 3 nas equações 1, 2 e 3 asteriscos, que seriam as equações da página anterior, vinculadas a essas condições aqui de contorno bem no cantinho aqui, ó, né? Nesse canto aqui da página. Beleza? Então uma coisa por vez. Primeiro vamos ver como que a equação governante vai ficar se eu faço essa substituição. Então aqui eu tenho que derivar no lado esquerdo a temperatura com relação ao tempo. Então eu vou derivar esse cara aqui com relação a esse tempo aqui. Eu vou ter uma... Quando eu derivo esse cara com relação ao tempo, eu estou derivando tudo isso daqui, ó, com relação ao tempo. Mas repara que esse cara aqui é uma constante, T infinito, e esse cara também é uma constante. Então eu vou ter Ti menos T infinito, que multiplica uma derivada de θ estrela com relação ao tempo. Mas o tempo aqui, né, é um T asterisco que multiplica essa coisa aqui, que é uma constante, não está variando, e fica no denominador. Então aqui embaixo eu vou ter L ao quadrado sobre alfa, então o alfa vem para cima, e aqui eu vou ter D, T asteriscos. Do lado de cá eu vou ter alfa,
multiplica a derivada segunda de t. Novamente, só θ estrela varia com relação ao espaço. Então vai ficar ti menos t infinito, que multiplica a derivada segunda de θ estrela com relação a um x2. Só que x2 vai ser o quê? L2 x estrela 2. Então aqui eu vou cortar tudo isso daqui, ó, com isso daqui. E aí a minha equação governante no espaço adimensional, ela continua simples, vai ser dθ estrela dt estrela igual a... O alfa também corta, tá? Quando eu falo que corta, é todo mundo aqui. Igual a d2 θ estrela dx estrela 2. Então vamos circular isso daqui, porque essa equação ela é importante. Ela é a equação que a gente vai ter que resolver, a equação governante, num espaço não dimensional, num espaço estrela. A gente não teve uma grande simplificação assim, né? Porque a equação original já era simples, só esse alfa que desapareceu, e o t virou θ estrela, o tzinho virou tzinho estrela, e o xzinho virou xzinho estrela. Então não tive grandes progressos, mas eu vou ter grandes progressos na minha simplificação das condições de contorno, e é isso que me importa, tá? Mas só uma coisa antes de a gente prosseguir, essa combinação de termos aqui, esse t estrela, deixa eu tirar minha régua aqui, esse t estrela, né, que é t, ou melhor, alfa t sobre L quadrado, a galera chama esse cara aqui de número de Fourier. É o nome que a gente dá para esse maluco aqui, número de Fourier. Então a gente pode também, é um número adimensional, tá? A gente pode também reescrever isso daqui como sendo o seguinte. A equação governante, um pouquinho de verde. A derivada de θ estrela com relação ao número de Fourier vai ser igual à derivada segunda de θ estrela com relação a x2. Isso aqui é só uma questão de nomenclatura, assim, não tem nenhuma relevância do ponto de vista físico, tá? Não tem grandes insights a serem ditos aqui nesse momento com relação a chamar esse tempo adimensional de número de Fourier. A gente pode mais para frente, quando a gente vai falando sobre diferenças finitas, enfim, voltar nesse cara. Mas por enquanto é isso. Agora, essa equação aqui, deixa eu ver se eu vou dar um número para ela, só para manter assim a minha coerência com relação às minhas próprias notas de aula. Tá, eu vou chamar ela de equação 4. Então essa equação é importante, equação, opa, sai régua, muito obrigado, vai ser minha equação 4. Agora o lance é substituir 3 em 1 asteriscos, 2 asteriscos e 3 asteriscos. Tá? Se a gente faz isso daqui, eu vou ser mais direto, vamos colocar aqui assim, substituindo 3 em asteriscos, 2 asteriscos e 3 asteriscos, a gente vai chegar no seguinte, asteriscos, que era aquela condição inicial, ela vai virar o seguinte, a função θ estrela em qualquer valor de x estrela para o tempo igual a zero. Aquele cara era TI. Mas olha só, se eu ponho TI aqui, ó, nessa equação aqui que eu estou circulando, se aqui no lugar de T eu ponho TI, isso vai dar 1. Então θ estrela para x estrela e qualquer valor de zero é 1. Já ficou mais clean. Se eu faço a substituição dessas equações, dessa proposição de adimensionalização na equação 2 asteriscos, que era a condição de simetria, né, eu tinha dt dx. Bom, dt dx é a mesma coisa que dθ estrela dx estrela. Porque o que separa t e x são constantes. Ti menos t infinito, tudo constante. X é um L, então as variações são a mesma coisa. Agora, esse cara avaliado em x igual a zero é a mesma coisa que ele avaliado em x estrela igual a zero. O que diferencia x de x estrela é uma constante, é L. E esse cara vai ser igual a zero. Então aqui também não mudou nada, né? Tipo assim, a minha condição de simetria não ficou mais simples no espaço estrela.
parece até uma coisa meio hippie, né? No espaço estrela, assim, mas no espaço adimensional. Agora, a equação 3 asteriscos, essa vai ser afetada de maneira mais significativa, a equação 3 asteriscos, né? Que é esse balanço de energia. Antes, essa aqui até que eu vou fazer tipo, com mais calma mesmo, que é importante, tá? Então, o que eu tinha antes era menos K dt dx. Então, eu vou pôr aqui menos K. No lugar de dt dx, eu vou ter o seguinte. Ti menos t infinito, que é a constante que multiplica o próprio θ. No lugar de x, um L aqui embaixo. Aqui, dθ estrela dx estrela, a parte da condução, igual a h, que multiplica t menos t infinito. Agora, é interessante que t menos t infinito é justamente o lado de cima aqui, ó, desse termo. Então, t menos t infinito é ti menos t infinito, que multiplica θ estrela. Então, esse cara vai ser ti menos t infinito, que multiplica θ estrela. Agora, θ estrela avaliado aonde? Lembra que aqui, ó, esse cara é tudo em x igual a L. Ó. X igual a L. X igual a L é x estrela igual a 1. Então, é θ estrela em x igual a 1 para qualquer valor de Fourier, em qualquer tempo. Vamos pôr assim. Eu vou cortar esse cara com esse cara. E aí aqui vai aparecer aquele número de Biot que aparecia na última aula, quando a gente investigava a validade do método da capacitância concentrada. Então aqui eu vou ficar o seguinte. D θ estrela dx estrela, massa. Esse cara vai ser igual a menos HL sobre K. Eu estou só preparando o terreno para começar a resolver. Não estou resolvendo nada por enquanto, tá? HL sobre K. L veio para cá, o K para cá, o negativo. Beleza. E aqui sobrou θ estrela avaliado em 1 para qualquer Fourier. Esse HL sobre K eu vou chamar de número de Biot, BI. Então a minha condição 3 asteriscos vai ser o seguinte. dθ estrela dx estrela vai ser igual a menos Biot, que multiplica θ estrela. Essa equação é muito legal, velho. Essa solução é muito legal. Esperem ela ficar legal. Por enquanto tá chato mesmo. Tô só organizando, é muito chato isso. Mas quando eu começar a resolver vai ficar bem massa, velho. Então é isso. Vamos então organizar de uma maneira mais clara. Vou até fazer o seguinte. Tá muito bagunçado esse quadro. Vamos para o próximo quadro organizar. Né? Vamos escrever o seguinte. Organizando os termos. Porque essa poluição visual, às vezes, ela tipo, dificulta você de começar a perceber as coisas, né? Então vamos escrever aqui um títulozinho, organizando os termos para começar a resolver. Pronto, então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá. Vamos pôr aqui a nossa equação a ser resolvida. Então, equação governante. Equação governante é essa daqui, ó. dθ. Eu vou fazer o seguinte, eu vou suprimir aqui agora esses asteriscos, para não ficar aquela coisa muito poluída, muito densa. A gente já entendeu que tá tudo agora sem dimensão. Θ, x, Fourier, nada tem dimensão agora. Não precisa mais do asteriscos, tá? A gente faz muito isso, velho. Inclusive em artigo, né? A gente escreve muito a seguinte frase assim: a partir desse momento iremos suprimir os asteriscos para evitar densificação de nomenclatura. É bonito porque a gente quer ser simples e a gente é complicado na hora de falar que quer ser simples, né? Desdensificar nomenclatura. Já é uma frase super escrota, mas enfim. Vamos simplificar aqui a vida para ficar coisa mais clean, assim. Porque a gente não precisa. Já entendemos que está tudo agora adimensional. Então, dθ de Fourier, variação no tempo, vai ser igual d2θ dx2. Ótimo. Vamos circular esse cara aqui de vermelhinho com a minha reguinha.
Eu acho que fica muito mais legal quando você organiza, assim, fica mais, sabe, fácil de você perceber. Então tira a régua. E aqui a gente vai colocar assim, condições de contorno e iniciais. 2 pontos. Então, uma condição que eu vou ter. Eu só vou repetir aqui a numeração que eu estava atribuindo a isso, tá? Então, essa aqui era a minha equação 4, um pouquinho 4 bem pequenininho aqui em cima, aqui embaixo mesmo, tá? Equação 4, pronto. E aí eu vou ter a equação asteriscos, que era θ x0 igual a 1, condição inicial. A 2 asteriscos, que era a simetria. Então vamos pôr aqui assim, inicial. A próxima, que era a simetria. dθ dx x igual a 0 igual a 0. Então isso aqui era simetria. Fica bem organizado. E a minha condição 3 asteriscos, que era essa condição de convecção na extremidade, que era mais complicadinha, eu vou ter dθ dx x igual a 1, extremidade, igual a menos o número de Biot, que multiplica θ avaliado em x igual a 1 para qualquer Fourier. Então, isso aqui é convecção na extremidade. Pronto, vamos também circular isso aqui bonitinho, para a gente começar agora a tentar resolver esse problema. Tem muita coisa para a gente ver nessa parte de condução transiente, assim, muita coisa legal. Eu quero ver se em algum momento eu resolvo um problema que é bem massa, que é um problema de você prever, né, as variações de temperatura no espaço e no tempo dentro de um combustível sólido de foguete. E vai ser um problema super legal, assim, bem complexo e tal, mas que vai envolver essas ideias aqui. E eu acho que vai ser massa. Então agora bora tentar fazer uma solução analítica disso daí. Solução analítica. Deixa eu colocar aqui uma reguinha. Eu vou começar aqui a tentar buscar a minha solução. Então, solução analítica. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou propor uma separação de variáveis. Já vou explicar como que isso aqui vai funcionar. Mas é uma técnica que a gente usa muito para resolver equações diferenciais parciais lineares, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu vou propor o seguinte, que a minha função θ de x e Fourier, espaço e tempo, ela vai ser quebrada numa função f de x, que vai multiplicar uma função g de Fourier. Então, essa é a proposição, né? Quando que eu posso propor isso? Quando que eu não posso? Bom, isso depende da cara da sua equação diferencial, né? A gente só consegue usar a separação de variáveis quando a gente tem uma equação que é separável. É o nome que a gente chama, equação dita separável. Existem critérios para você ter uma equação diferencial parcial separável. Um deles é que ela seja de tipo linear. E as condições de contorno, elas têm que colaborar com isso. Então, essa condição de simetria, ela me leva a poder fazer isso. Se eu quebro essa simetria, eu posso ter problemas em conseguir separar isso daí. Então, assim, existem critérios que vão me viabilizar propor isso, né? O que eu posso falar para vocês é isso. Uma equação linear, como é o nosso caso, que não tem, por exemplo, θ que multiplica gradiente de θ, θ de θ dt, né? Essa coisa não linear. Que é o nosso caso, eu não tenho isso, né? É uma equação linear. E com uma condição de contorno simétrico eu consigo separar ela. Então eu vou propor que essa função θ de x e de Fourier, ela seja quebrada em duas funções, uma função f de x e uma função g de Fourier. Então eu vou levar uma EDP a virar duas EDOs. Essa é a ideia. Então essa proposição eu vou chamar de 5. E aí, para eu tentar pegar as minhas funções, as minhas equações diferenciais para f e para g,
eu vou substituir 5 em 4. Então, se eu faço isso, 5 em 4, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, variação de θ com relação a Fourier. Então, eu vou ter um f que multiplica dg de Fourier, lado esquerdo. Isso vai ser igual a derivada segunda de θ com relação a x. Então, g não varia com relação a x, eu vou ter a derivada segunda de f com relação a x2. Isso aqui é a minha equação número 6. Beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui para organizar? Agora começa a ficar interessante, agora começa a ficar legal, porque até agora eu estava só organizando o rolê, formulando o problema, colocando as condições de contorno, né, adimensionalizando para simplificar um pouco a cara das minhas equações. Agora eu vou começar a resolver de fato. Aqui você vai reparar o seguinte. Eu posso separar isso e falar o seguinte, que 1 sobre f, passar esse f para cá dividindo, d2f dx2 vai ser igual a 1 sobre g dg de Fourier. Olha que legal. F é uma função só de x, não varia com Fourier. G é uma função só de Fourier, não varia com x. Eu tenho uma função só de x, uma só de Fourier e as duas são iguais. Ou seja, para essa combinação de termos do lado esquerdo ser igual a essa combinação de termos, na verdade nenhuma das duas é função nem de x nem de Fourier, mas uma constante. Como assim? Você não falou que era função de x e Fourier? Falei. A função f é função de x. A função g é função de Fourier. Mas a combinação de termos 1 sobre a função f que multiplica a derivada segunda da função f com relação a x2 e a combinação de termos 1 sobre g que multiplica a derivada primeira de g com relação a Fourier. Para esses dois caras serem iguais, essas combinações de termos não pode ser função nem de x nem de Fourier. Tem que ser uma constante. E aí é interessante porque se essa coisa do dg de Fourier está associada à variação da temperatura no tempo, implicitamente, essa combinação não pode ser positiva. Porque se for, a temperatura vai crescer indefinidamente. Então, não só esses caras, essas combinações têm que ser uma constante, como uma constante negativa. E aí eu vou propor que esse cara seja então igual a menos uma função lambda e vou levar lambda ao quadrado, porque se lambda for negativo, menos com menos daria mais. A temperatura cresceria para sempre. Lambda ao quadrado sempre é positivo e menos ele sempre é negativo. E eu garanto que esses caras aqui, né, sejam uma coisa que não depende nem de x nem de Fourier e que seja negativo para evitar o absurdo físico de uma temperatura que nunca para de crescer. Porque dg de Fourier está associado à variação da temperatura no tempo. Beleza? Então, caralho, legal. Isso aqui, então, vai me levar a duas equações diferenciais ordinárias, uma para f e uma para g. Agora o rolê vai ficar bem legal, velho. Que vai ser o seguinte, eu vou quebrar isso daqui na equação 7 e 8. Equação 7 para f, então eu vou ter... Se eu passo esse f aqui para cá, para o menos lambda, e passo para cá, eu vou ter o seguinte, d2f dx2 mais lambda ao quadrado f igual a 0. Essa vai ser minha equação número 7. E se eu faço o mesmo com g, eu vou ter dg de Fourier mais lambda ao quadrado g igual a 0. 8. Duas equações muito parecidas, só que uma envolve uma derivada segunda, uma derivada primeira, né? Mas aqui eu vou ter já, vocês já fizeram, sei lá, um curso. Hoje em dia eles colocaram, né? Tipo, isso é uma loucura, velho. Em todas as universidades, eu acho, do Brasil, eles colocaram agora para os alunos de engenharia, tiraram essa matéria que existia antes, que era equações diferenciais, que na minha época tinha 1 e 2. 1 era obrigatória, 2 era optativa. 1 era equação diferencial ordinária, 2 equação diferencial parcial, né? E tiraram essa matéria, aparentemente, e colocaram isso junto com cálculo. Uma coisa muito louca, porque quando você vai estudar física, né, aplicada à engenharia, você começa a perceber em algum momento que tudo é uma equação diferencial. Que as equações diferenciais elas descrevem a porra toda. Mas aparentemente, assim, para os currículos de engenharia isso não é muito relevante, foda-se.
coloca junto com cálculo, porque é matemática, essas coisas aí e tal. Não sei como é que as pessoas pensam, assim, eu não entendo, assim, né? Mas é isso. Vocês devem ter alguma noção de equações diferenciais, porque viram isso num curso de cálculo junto com séries, cálculo 2, se não me engano, né? Mistura série com sequência, com talvez sólido de revolução, sei lá, e aí põe a equação diferencial. Sempre fazem uns Frankensteins, assim, e eu entendo que um dos motivos para isso seja o fato de que a matemática entra como uma prestação de serviço para a engenharia, né? Porque não são engenheiros que dão aula de cálculo, equação diferencial e tal. E isso gera muitos problemas, tá? Muitos problemas, assim, na formação dos alunos de engenharia. E isso daí eu falo com tranquilidade, com segurança, assim, com conhecimento de causa, de um cara que dá aula de matéria que precisa de equação diferencial há 10 anos, né, McFlu, Transcal e tal, e assim, a base de formação de cálculo e de equação diferencial, geralmente dos meus alunos, por mais que eles sejam lindos, maravilhosos, empenhados, é péssima, né? E eu não sei, assim, o cara vê no curso de cálculo teorema de Stokes, teorema da divergência, mas o cara que ensina geralmente assim não contextualiza isso, né, com as equações de Maxwell, com as equações de Navier-Stokes, com algum tipo de equacionamento de alguma coisa física que o cara depois vai ter que usar isso em engenharia, então fica aquela coisa muito abstrata, o aluno não entende porra nenhuma, passa porque caralho, tem que passar, depois quando tem que usar não lembra. E aí o professor que vai dar isso finge que ensina, ele finge que aprende, fica nessa coisa. Mas enfim, velho, em algum momento talvez eu faça uma playlist, quando eu tiver energia, disposição, saco e vontade de cálculo, né? O problema é que isso me gasta muito tempo e eu tenho muito pouco retorno, assim, vai ter, sei lá, 5 pessoas vão assistir e demora muito para fazer, então às vezes me dá um pouco de preguiça, assim, mas em algum momento talvez eu faça isso, né? Bom, enfim, como é que a gente resolve as equações 7 e a equação 8, tá? A equação 7, velho, é o seguinte, velho. Olha só para ela. Eu tenho que propor uma função f, que eu não sei quem é ainda, mas eu sei que se eu pegar essa função f e derivar 2 vezes, a menos de uma constante, tem que chegar nela mesmo. Que tipo de função matemática vocês conhecem que, derivando 2 vezes, dá uma coisa muito parecida com ela mesma? Lembrem da função seno e da função cosseno. A derivada da função seno é cosseno, derivei uma vez. Deriva de novo, dá menos seno. Então, derivei 2 vezes, cheguei no mesmo lugar, menos no sinal ali. E o cosseno é a mesma coisa. Então, tanto a função seno quanto a função cosseno seriam possíveis candidatas à função f, a menos de algumas constantes ali. Então, eu vou propor uma combinação linear de senos e cossenos. Olha que coisa mais elegante. Então, eu vou propor, pela cara da minha equação 7, o seguinte, deixa eu apagar minha régua aqui, propondo como candidata para a função 7, né, para a função f, perdão, né, equação 7, que a minha função f de x, ela vai ser então uma constante C1 que multiplica cosseno de lambda x mais uma função C2 que multiplica seno de lambda x. Bora fazer um teste, tá? Pra gente ver se faz algum sentido isso. Tá? E só que antes disso, vamos também logo propor aqui a minha função g. Tá? A função g de Fourier é uma função que eu não preciso derivar 2 vezes para dar ela mesma menos uma constante, só uma vez. Que função que você deriva dela mesma? É a função exponencial. Então eu vou propor para a minha função g de Fourier o seguinte, C3 que multiplica a exponencial de menos lambda ao quadrado Fourier. Nota o seguinte, deixa eu fazer aqui uma nota, deixa eu ver, note que essa função g de Fourier, se eu derivo ela, dg de Fourier, eu vou ter a derivada disso daqui, eu vou ter C3, derivada da exponencial de menos tá com relação a Fourier, vai ser menos lambda quadrado, vamos pôr aqui entre parênteses, que multiplica a própria exponencial de menos lambda quadrado Fourier. Essa é o dg de Fourier. Então, se eu substituo essa proposição aqui, ó,
na minha equação 8, para ver se ela atende, eu vou ter o seguinte. dg de Fourier menos C3 lambda ao quadrado, exponencial de menos lambda ao quadrado Fourier, mais lambda ao quadrado que multiplica G. Quem é G? C3 exponencial de menos lambda ao quadrado Fourier. Ora, igual a zero. Igual a zero, que é zero. Então, ok, check. Ela funciona, ela atende. Essa proposição ela é legal, né? Muitos alunos poderiam falar, ah, professor, mas então você poderia também fazer uma combinação linear de funções exponenciais. Chega em casa e faz o teste, né? Para casa. Não farei isso aqui agora, mas testa em casa. É até bom. Para casa. Faça os seguintes testes. Você vai fazer isso rapidinho. 1. Testar se a seguinte proposta para G em função de Fourier atende à equação 8. Faz um teste, vê se você colocasse, por exemplo, sei lá, G de Fourier como sendo C3 exponencial de menos lambda ao quadrado Fourier mais C4 exponencial de lambda ao quadrado Fourier. Então, mais e menos. Vê se atende. Você vai ver que isso aqui não vai prestar. E essa aqui presta. E também testar se a seguinte proposta para f em função de x atende a equação 7. E a proposta é aquela que eu já dei já, né? F de x igual a C1 cosseno de lambda x mais C2, C2 seno de lambda x. Testa em casa, né? Pega essa função f, deriva duas vezes, soma com lambda ao quadrado que multiplica ela mesma e vê se zera. Você vai ver que vai funcionar. Então, essa daqui não vai prestar e essa aqui vai prestar. Cheque em casa. Então, fato é que eu tenho essas propostas das minhas soluções. Até agora, então, eu vou ter uma função f, deixa eu circular isso daqui, que vai ser C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. E G de Fourier, que vai ser C3 exponencial de menos lambda ao quadrado Fourier. Essa vai ser a cara da minha solução. Ou seja, é como se eu já tivesse resolvido já. A minha função θ de x de Fourier, que é a minha distribuição de temperatura no espaço e no tempo, para condução transiente 1D, num espaço adimensional, como ela vai ser o produto de uma função f por uma função g, e eu já sei quem é f e g, está resolvido, entre aspas. Só que eu tenho que calcular C1, C2 e C3. E essa que é a treta. Para estimar C1, C2 e C3, eu tenho que colocar as condições de contorno e a condição inicial. Eu estou resolvendo o problema aqui de uma equação diferencial parcial, 1D e tal. Então, esse é o negócio que a gente tem que fazer agora. Então, vamos colocar aqui as minhas condições de contorno para F. Porque agora não é mais para θ, é para F. Eu estou resolvendo separadamente, eu separei. Então, para F. E aí eu vou começar com a condição 2 estrela, que era dθ dx em x igual a 0. Esse cara aqui era 0. Isso vai virar, se θ é g vezes f, vai virar g df dx em x igual a 0 igual a 0. Então, como g é arbitrário e não nulo a princípio, o que eu vou concluir é que meu f' em x igual a 0 é 0. Essa aqui vai ser uma condição de contorno para f. Beleza? A condição 2 estrela. E a minha condição 3 estrela também vai estar associada a uma relação para f. Então, 3 estrela, que era aquela coisa dθ
dx, x igual a 1, naquela condução, igual a menos bio θ em 1 para qualquer valor de Fourier, esse cara expresso em termos de f, se θ é g vezes f, dθ dx é g df dx, avaliado em x igual a 1. Isso vai ser igual a menos o número de Biot, que multiplica θ em x igual a 1 vezes Fourier. Θ não é g vezes f, então vai ser g vezes o g para qualquer Fourier, então g, vezes f avaliada em 1. Corta g com g, e aí eu vou ter uma condição de contorno para f, que vem dessa convecção externa, né, que vai ser menos, vamos pôr assim, menos f' em x igual a 1, vai ser igual a Biot, que multiplica f em 1. Então, olha que legal, já tenho as minhas condições de contorno expressas em termos de f. Vamos agora aplicar essas condições de contorno para a minha solução f, porque eu tenho que determinar aqui, ó, C1, C2 e C3. Para isso, eu tenho que pegar e substituir nessa proposição aqui para f. Então, deixa eu colocar aqui uma setinha nessa preposição aqui. Nessa proposta de solução, as minhas condições de contorno para ver quem vai ser C1, C2 e C3. C3 vai ser minha última coisa, que vai ser a condição inicial mesmo. Tá ficando legal esse quadro, né? Olha que bacana. Começou aqui, formulamos o problema. O foda é que quando você usa essa lousa aqui, você deixa um monte de espaço em branco. Mas enfim, vamos lá para baixo, vamos focar no que a gente tem que fazer. Então a gente organizou os termos e vamos aqui colocar as condições de contorno. Então vamos aplicar isso daqui. A gente vai aplicar a condição 2 estrela na solução de 7. Então, aplicando a condição de contorno 2 estrela na solução de 7. E aí eu vou ter o seguinte: f' em x igual a 0 igual a 0. Então, f' de 0. O que vai ser f' de 0? É pegar essa equação aqui de f de x e derivar com relação a x. Deriva o cosseno, eu vou ter menos o seno, né? E o lambda sai para fora. Então, esse cara vai ficar menos C1 lambda, um seno de lambda x. Só que lambda x é lambda vezes x igual a 0. E aí o outro era o seno, vai dar cosseno, derivado do seno. Então vai ficar mais C2 lambda cosseno de lambda vezes 0. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então esse cara aqui é 0, esse aqui é 1. Esse cara vai ser simplesmente C2 lambda. Né? Isso tem que ser igual a 0, pela condição. Então daqui eu concluo que C2 vale 0. Se C2 vale 0, a minha função f era C1 cosseno mais C2 seno, a segunda parte vai embora. Então eu começo propondo uma coisa bem geral, que vale para a minha equação pela cara dela, uma combinação linear de seno e cosseno, mas as minhas condições de contorno físicas já me levaram a concluir que não tem C2, é só cosseno. Então beleza, simplifiquei minha vida. A minha f de x vai ser C1 cosseno de lambda x. Então beleza, f de x vai ser C1 cosseno de lambda x. Beleza. Ainda tem que determinar C1. Era C1, C2 e C3. C1 já foi. Essa vai ser uma equação 9, tá? Beleza, então vamos prosseguir. Essa é uma aula muito matemática. E eu curto esse tipo de aula, assim, eu acho bem legal, na verdade. Então agora, vamos aplicar 3 asteriscos. Na solução de 9. Agora não é mais 7. 7 acabou 7. Esquece 7. Agora é 9. A equação 7 foi embora porque C2 é igual a 0. Não preciso mais dela. Agora virou 9 aqui. Para aplicar em 9 essa condição, né, eu tenho que derivar igual a 1. Então vamos lá.
df dx em x igual a 1. Deriva isso aqui com relação a x. Eu vou ter derivada do cosseno menos seno. Então vai ser menos c1 lambda seno de lambda vezes 1 igual a bio, que multiplica a função f, c1. Olha que interessante isso. Isso aqui é muito legal, velho. C1 cosseno de lambda vezes 1. Eu estou buscando C1 e de repente falo, caralho, velho, C1 foi pro pau aqui. Na tentativa de chegar em C1, eu descobri uma outra parada, velho, que eu não estava ligado, que eu não estava prevendo, que é o seguinte, o próprio lambda, que também é uma coisa que surgiu, que eu não sei quanto que vale a princípio, eu tenho uma relação para ele, que é o seguinte, lambda sobre bio, isso é uma coisa muito específica, muito particular desse problema, é uma singularidade da condução detransiente, na qual vou ter uma relação entre lambda e bio, que vai ser cosseno de lambda sobre seno de lambda. Seno sobre cosseno é tangente. Cosseno sobre seno é cotangente. Isso aqui vai ser uma cotangente de lambda. Isso, velho, tem um nome que eu particularmente adoro, dado que eu sou um hippie que mora no meio do mato, chamado equação transcendental. Transcendental. Que é uma equação, velho, na qual o que eu quero saber, que é o lambda, depende dele mesmo. Então, lambda sobre bio é uma cotangente do próprio lambda. E aí, olha que interessante, velho. Deixa eu ver se eu pego o meu programinha de fazer gráfico aqui, velho, para mostrar um rolê para vocês. Deixa eu ver, cadê minha... aqui, abri o terminal, abri um Gnuplot. E eu vou plotar isso daqui, porque curte só, eu vou primeiro pegar o meu quadro aqui, minimizar isso aqui, e eu vou organizar isso em termos de uma equação assim, ó. Lambda, deixa eu ver como é que eu posso colocar, lambda sobre bio igual a cotangente de lambda. Então se eu passo para cá, se eu passo o bio para lá e a cotangente para cá, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter lambda sobre cotangente, que é lambda vezes tangente. Seria uma outra forma de escrever. Igual a bio. Então eu poderia pegar assim e colocar isso aqui também da seguinte forma. Lambda vezes tangente de lambda menos bio igual a zero. Ou seja, se eu estou buscando os valores de lambda que atendem a isso daqui, eu estou buscando as raízes dessa equação. Então, vamos supor que, sei lá, que bio seja 0,1. Eu vou plotar aqui no Gnuplot. Vocês vão ver que interessante que vai acontecer aqui. Eu vou plotar aqui no Gnuplot a minha seguinte função, x vezes tangente de x, que é que eu tenho x, tangente de lambda, menos bio. Suponha que bio seja 0,1. Essa é a cara dessa função. Você repara que no zero aqui, ó, zero, eu vou ter vários pontos que batem no zero. Aqui, ó, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, pá. Ou seja, eu tenho várias raízes, não tenho um valor só de lambda que atende a isso. Eu vou ter vários fatores de lambda, né? Eu até coloquei aqui nas minhas anotações de aula o seguinte, velho. Deixa eu colocar para cá meu teclado. Se tu pegar, por exemplo, assim, suponha que o bio vale 0,1. Opa, 0,1. Né? Então tem que lambda vezes tangente de lambda tem que ser 0,1. Se eu tiver aqui um lambda, sei lá, eu coloquei de 0,3111, esse cara aqui eu vou ter então 0,3111, faz em casa esse teste, vezes tangente de 0,3111, tem que ser em radiano isso daqui, tá? Esse cara dá 0,1. Se o meu lambda fosse 3,1731,
Aí você teria aqui 3,1731 vezes a tangente de 3,1731. Esse cara também vai dar 0,1. Se eu tiver um lambda, por exemplo, de 6,2991, então esse cara vai ser 6,2991 vezes tangente de 6,2991, esse cara também dá 0,1. E por aí vai, eu tenho vários valores de lambda que atendem isso daí. Ou seja, o que eu deveria falar, na verdade, é o seguinte, velho. Que lambda, aí eu vou botar em vermelho aqui, na verdade o que a gente tem é que lambda n sobre BO vai ser igual a cotangente de lambda n. E essa é uma relação que vai ter que fazer parte da minha solução. Vou ter que me virar para incorporar isso daí. Isso vem da aplicação da minha solução asteriscos. Então, até agora, o que a gente tem, na verdade, né, é o seguinte. Que a minha função θ... Vamos um pouquinho verde. Θ de x e Fourier, que é g vezes f, ela vai ser igual a g, eu nem mexi ainda, era c3 exponencial de menos lambda e tal. E a f, por enquanto, é c1 cosseno de lambda x. Né? Cadê a f aqui? Ó? Equação 9. c1 cosseno de lambda x. Com a ideia de que o lambda, na verdade, não tem um, tem vários. Então esse cara vai virar uma série, a minha solução. Então esse cara, por enquanto, seria c1, c3, cosseno de lambda x, exponencial de menos lambda ao quadrado Fourier. Só que eu tenho vários lambdas, n lambdas. Então a forma mais precisa, porque eu não tenho só um lambda que atende isso. Vários atendem. Então eu vou ter que somar todos aqueles que atendem para ter uma solução geral. Então o que eu estou buscando é uma série. A minha função, a minha resposta, a minha solução para a distribuição da minha temperatura transiente 1D, caso mais simples que pode ter, resolvendo a equação geral da condução, vai ser o somatório n de 1 até infinito. Agora, C1 e C3, eu não sei nenhum nem outro, e vão ter que ser vários, então eu vou chamar de Cn. Eu vou ter n constantes para determinar. Tinha 3, agora tenho infinitas. Olha que legal. Estou só piorando a minha vida. Né? Mas uma hora a gente vai resolver esse problema aí. Então eu vou ter Cn cosseno de lambda n x exponencial de menos lambda n ao quadrado Fourier. Estou chegando. Parece que não, mas estou chegando em algum lugar. Então agora, essa a princípio é a minha resposta. Só que eu tenho que resolver esse problema dos CNs. Como que eu vou determinar todos esses CNs? Veja como a matemática vai ficando mais sofisticada quando eu me proponho de fato a resolver a parada. Né? Porque antes eu estava desvinculando o tempo do espaço. Tudo permanente. Agora não varia no espaço, varia só no tempo. Agora não, varia no espaço e no tempo. Mas é um D sem geração. E já é essa treta. Imagina determinar a distribuição de temperatura transiente nessa caneta aqui, 3D. É treta. Por isso que a gente vai ter que usar métodos numéricos em algum momento. Não tem como resolver na mão. Eu quero resolver isso na mão aqui para vocês verem o trabalho que dá. E falar, caralho, então é importante ter solução numérica. E aí depois eu vou introduzir essa ideia de simulação computacional, solução numérica, etc. e tal. Pretendo fazer isso nesse curso ainda se eu tiver saco para concluí-lo. Tá? Mas vamos que vamos. Então eu estou com esse problema aqui e eu preciso determinar o CN. Vou fazer o seguinte, tá ficando muito densa já a aula de hoje, né? Eu vou parar por aqui, deixando vocês curiosos com relação ao CN. E aí na próxima aula eu vou chegar e vou finalizar a minha solução, vou calcular esse CN, vou resolver isso de alguma forma e vou já introduzir algumas aproximações, fazer alguns exercícios e começar essa coisa também de diferenças finitas. A minha ideia é fazer uma comparação, velho, entre solução exata, solução numérica, né, e deixar a coisa bem organizada e estruturada para que vocês entendam de fato essa dinâmica de condição transiente 1D. Vou parar por aqui.
para vocês assimilarem até onde a gente chegou, e na aula que vem a gente vai concluir essa solução analítica, beleza? Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês, galera. Até mais.